Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo, o livro de Daniel. Já chegamos ao capítulo 6, falando sobre Daniel, estabilidade na vida dele. Ele foi constante, consistente, mas ele sempre estava a andar segundo Deus, preciso, com muitos anos na vida dele. Então, mas quero encorajar-te a viver fielmente em Cristo. Vamos achar novamente na nossa lição hoje que Daniel, sendo como Jesus foi fiel, e realmente quando Deus criou o homem, ele criou Adão para dominar, mas o que aconteceu? O homem saiu do mandamento de Deus, é pecado. Mas, como crente, devemos procurar ser como Daniel, como Jesus, que confiou em Deus e sempre obedeceu o Pai. Eu estou a ler no livro de Jeremias nestes dias, profeta que chorou, mas profeta fiel. Ele ele vivia numa idade muito complicado, porque foram como os profetas falsos. Falaram, Deus não vai levar Judá para cativeiro e não vai amaldiçoar este país, destruindo este país, deixando como desolação. Mas foram muitos profetas, mas a característica de Jeremias, ele recebeu a palavra. Primeira coisa, ele acreditou na palavra. Mas não somente isto. Quando ele recebeu a palavra, ele entregou a palavra. Como ele recebeu a palavra? Ele não mudou a mensagem, ele não tentou dizer uma coisa. Mas eu sei, nós não queremos ofender a pessoa com o propósito de ofender, não. Mas quando a pessoa prega a cruz, a Bíblia diz, vai ser ofensa. Por quê? Porque o homem quer confiar no homem. É isto. Não está a reconhecer isto? Está a andar como cego? Então, Jeremias, ele recebeu a palavra, ele contou a palavra. Também ele não fugiu. E Deus protegeu Jeremias. Outro fugiu para o Egito e foi morto lá. Acontece. Mas devemos pregar a palavra e ser fiel, segundo a maneira em que Deus quer nos fazer. Hein? Jeremias fez isto. Daniel, ele fez isto. Jesus, exemplo melhor. Porque, vou dizer, no dia de Jeremias, ele sofreu. Sofreu muito por pregar a verdade. Jesus foi crucificado. Daniel, mas ainda não achamos Daniel sofrendo muito, mas os três amigos dele, eles sofreram. Mas neste capítulo, vamos achar o preço por viver uma vida fiel. E por isso não acontece a todos. Mas a Bíblia diz, a pessoa que vive fielmente em Cristo vai padecer. Quando o sofrimento, quando perseguição, rejeição acontece na tua vida, não fica surpreendido. Oh, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sou o teu servo. Cuidado. Pessoa que vive fielmente em Cristo vai sofrer. E vou dizer isto. Eu não posso andar nos teus passos, não posso andar nos meus passos. Mas devemos andar tentando manifestar a luz de Cristo a todos. Isso não é sobre Marco. A nossa tarefa é pregar Jesus, ajudando outros a conhecer a verdade, não seguindo religião, tradição, denominação. Não! A verdade da Bíblia deve ser a nossa tarefa. Vamos abrir
as nossas Bíblias ao livro de Daniel, capítulo 6, vamos continuar com o nosso ensinamento. Já li este versículo 1 até 3. Vou dizer, já falamos sobre versículo 1 e 2, mas tenho um pouco mais para dizer versículo 3, mas vou iniciar por ler versículo 1 a 5. Então, versículo 1 diz: E pareceu bem a Dário constituir este rei de Média, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era como já falamos, o primeiro, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ele, como eu disse, preeminência, como Jesus. Versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Por quê? Por qual motivo? Inveja. Vamos considerar isto um pouco. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Eles tiveram interesse em usar a lei, mas não para acreditar em Deus ou ajudar outro, não. Eles queriam usar a lei para culpar outro. Cuidado, homem que quer culpar outro usando a Bíblia. Hein? Jesus, quando ele chegou aqui, João capítulo 12, 47, 48, ele disse: eu vim para salvar, não para condenar. Ele disse: outro vai julgar aquele que não recebe a minha palavra. Aquela mesma palavra vai julgar no último dia. Rejeitando Cristo tem custa? Hein? Sim, a custa é a morte eterna. Então, mas esta palavra é tudo. Devemos procurar melhor entendimento de Deus, de Jesus, através desta palavra. Então, mas este versículo 3, Daniel capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz: então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Como eu disse, é como Jesus. Eles observaram a vida de Daniel, eles dizem: a coisa especial sobre este. Ele sempre vai à igreja quando a porta é aberta. Mas sofremos muito, mas ele está a dar 10% do rendimento dele à igreja. Outros vão observar a tua vida, mas sempre ele está a cantar, sempre está a memorizar aqueles versículos, sempre está a ler a Bíblia. Eles vão olhar, mas eles vão respeitar quando tem bom testemunho. Mas, na verdade, ele é crente verdadeiro. Eu penso que esta mesma palavra foi dita de Daniel. Aquele homem excelente. Mas é como Jesus. Como eu disse, Daniel, como Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vou ler versículo 46. A Bíblia diz: e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Isso é Jesus, lembra-te. Ele foi lá com 12 anos de idade, menino, com família para celebrar a festa de Páscoa. José, Maria. Mas depois da festa, eles voltaram pensando que Jesus estava com o mesmo grupo. Mas depois de viajar um dia, eles acharam Jesus, ele não está conosco. Eles voltaram a Jerusalém, procurando Jesus. Então este versículo 50
e 2. Mas vou ler, essa é boa passagem. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, como Daniel. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Eras, falou teu pai, pensando sobre José, que não era o pai de Jesus. Então, mas Jesus reconhecia o erro da fala dela, e ele respondeu, versículo 49, e ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Pai com P maiúsculo, Deus Pai. Jesus sabia quem era o pai dele. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Mas ele dizia, vivia em sujeição, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, ele cresceu com graça, não somente com Deus, mas também com homens. Eles reconheceram uma coisa em Jesus. Vamos ler João capítulo 1. Bom pensamento. A Bíblia diz: Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Jesus, ele foi cheio de graça, significa que ele foi cheio também de humildade. João capítulo 1, e vou ler versículo 14. A Bíblia diz: E o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Era Deus. Jesus, Deus manifestado em carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele foi o único que nasceu fisicamente filho de Deus. Cuidado por dizer aqueles do Velho Testamento foram filhos de Deus. O único, e eles não nasceram de novo lá, Jesus ainda não morreu. Mas a Bíblia diz cheio de graça, não só e da verdade, cheio de graça. Vamos ler João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 34, a Bíblia diz: Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ele falou a palavra, mas Deus não limitou a operação. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Desta forma, podemos dizer. Ele sempre falou segundo a palavra de Deus. Falou a palavra de Deus. Então, mas ele foi Deus manifestado em carne. Ele sempre andou segundo a vontade de Deus Pai. Sempre. Ele disse: Eu estou no Pai, o Pai estou em mim. Mas isso é boa coisa para nos lembrar. Vamos ler Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, do respeito de Jesus. Colossenses capítulo 2, vamos ler versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus Pai estava nele, mas ele estava também no Pai. Isso é bom para rever novamente um pouco dois destes mistérios dados de Paulo. Primeiro dois. Cristo em mim em Cristo. Cristo em mim, por mim receber Jesus como Salvador. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo entra em mim como habitação eterna. Vamos ficar no livro de Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, vou ler versículo 27. A Bíblia diz:
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim. Então, mas Cristo andou daquela forma como o Pai. Ele estava nele, o Pai estava em Cristo, mas porque ele sempre andou em obediência. Marco, mas eu não vou dizer eu sou perfeito. Uma vez Paulo disse, não sou perfeito, mas para todos nós que somos perfeitos, hein? Eu sei perfeição tem ideia de maturidade, mas vou dizer perfeito é perfeito também. Eu citei, penso que a nossa última vez, Tiago capítulo 2, versículo 10. Aquele que guarda toda a lei e tropeçar só ponto torna-se culpado de todos. Eu sou culpado. Graças a Deus, preciso de ter graça, favor não merecida, porque eu não ando perfeitamente com Deus, mas não é Cristo em mim. Ele anda perfeitamente. E também Ele sempre está a procurar e operar na minha vida para me conseguir aquela perfeição. É o que Ele quer de mim. É não só chegar a Deus com corações honestos, confessando pecado, pensando sobre a maneira para viver melhor, ficando em acordo com a palavra de Deus na minha vida, a operação da palavra. É tarefa da vida. Eu sei, salvação é um dom gratuito, mas depois a minha vida como cristão é feita pelas obras certas com Ele. Então, mas Ele está em mim. Vamos ler Romanos capítulo 8 também. Romanos capítulo 8, e vou ler versículo 9 e 10. A Bíblia diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, eu estou nele também. É como batismo, sendo batizado em Cristo, sou mergulhado nele. Hein? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, é Cristo em mim, este Espírito Santo. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ok. Espero que está a ver. Mas Ele está dentro de mim. Também eu estou em Cristo. Já fui batizado nele. Então, eu já tenho vida eterna. Sou uma parte nele. Simplesmente, mas Daniel conseguiu andar como figura de Cristo por ser fiel. Eu sei, Daniel não foi perfeito, mas ele é daqueles mencionados, penso que foi Job e por isso ter Noé, três fiéis do Velho Testamento que Deus podia abençoar somente eles por viver na idade de Israel infiel, porque ninguém outro conseguiu agradar a Deus com a vida deles. Mas Daniel foi muito excelente, mas não foi Jesus. Mas eu posso andar como Jesus. Ele quer me sair do barco andando acima da água. Por isso a água como este mundo, eu posso andar acima daquela água. Mas algumas vezes devemos examinar as nossas vidas nesta luz. Vou voltar, Daniel capítulo 6 e versículo 3. A Bíblia diz, então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Como eu mencionei na nossa introdução, Deus criou o homem para dominar o mundo. Ele quer isto. Mas o problema, o homem não agrada a Deus. Mas para Deus não há nenhum problema partilhar o reino dele com outros, mas ele quer fidelidade. Jesus vai reinar sobre todo o mundo porque ele merecia isto, por viver uma vida fiel, na verdade, uma vida fiel até a morte. Vamos ler Apocalipse, capítulo 11 e versículo 15, a Bíblia diz:
E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas os reinos do mundo que foram oferecidos a Cristo pelo diabo durante a tentação de Jesus, quando ele estava aqui na terra. Mas Jesus recusou. Foi necessário Jesus morrer antes de reinar. Então Jesus sabia isto. Ele não aceitou esta oferta do diabo. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Senhor e será o seu nome. Ele vai reinar sobre todo o mundo, toda a terra. Ele já ganhou isto por ser homem fiel. Ele é o único. Graças a Deus, como Deus Pai, Jesus não tem problema em partilhar o reino dele com aquele fiel que sofre com ele, mas o problema, homens não andam fielmente com ele. E vou dizer, sabe a fraqueza de Marco? Marco, quero andar. Marco é boa pessoa. Marco, Deus vai abençoar mim porque Deus ama-me. Mas cuidado, ele ama-te sim, mas amor não sempre significa que ele vai fazer tudo segundo o teu entendimento, o teu desejo. Não. Ele quer te mudar e ser transformado para ser como ele. É o desejo dele. Mas Daniel, ele foi colocado nesta posição porque ele foi uma pessoa confiável, uma pessoa que conhecia Deus, ele foi uma pessoa que passou outros homens. Entre homens, foi o melhor, porque ele conseguiu entender coisas de Deus. Então, temos a Bíblia, hein? Temos a nossa oportunidade. O que vamos fazer com as nossas vidas? Mas espero que vai continuar com ele, procurando ele na palavra. Sim, esta palavra tem muitas riquezas. Uma pessoa disse a mim uma vez, mas Marco, não está a reconhecer, ganhar este entendimento da Bíblia é assunto que leva tempo? Sim, leva tempo, mas fica fiel. Por mim não entender tudo, não está a dizer é além da minha capacidade de andar como o Espírito Santo hoje. Hein? Eu posso, segundo a luz que já recebi de Deus. Então, mas vamos voltar. Hein? Muito obrigado, Pastor Marco. Hein? Daniel capítulo 6, e vou ler versículo 4 então. A Bíblia diz: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Daniel, vivendo bem, ele está a manifestar a fraqueza dos outros. Ele sempre pensa que ele é melhor. Então criou inveja. É o motivo destes. Eles queriam criar armadilha para Daniel. Mas eles desejaram o poder e prosperidade do homem de Deus. Já falei sobre isto um pouco. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. Deus sabe a verdade e ele vai partilhar mais com aquele fiel. 2 Timóteo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas Provérbios também 27 tem um pouco mais para falar do respeito destas perseguições. Provérbios 27, vou ler versículo 4. O furor é cruel e a ira impetuosa. Mas quem poderá enfrentar a inveja? Está a ver? Mas pode ser furor, pode ser ira. Mas o que é mais complicado de furor e ira? E a Bíblia diz,
quem poderá enfrentar a inveja? Está a dar a implicação que inveja é pior do que furor e ira. E furor e ira pode ser grande. Mas inveja. Homem querendo o que outro tem. E não pode ser detestando o outro, porque Deus está a abençoar aquele. Ele quer isto também. Achamos os servos de Deus sendo perseguidos por causa de inveja. Muitas vezes na Bíblia. Vamos ler alguns exemplos. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, e vou ler versículo 9 do respeito de José e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Inveja. Mas qual foi esta inveja? Mas vou dizer, José recebeu o sonho de Deus que os irmãos dele dobrarão diante dele, mas eles não gostavam disto. O pai Jacó, ele confiou em José para dar relatório do respeito dos irmãos. Também cozeu aquele casaco bonito de muitas cores. Então José andou, penso que de distância, eu não sei, mas ele teve aquele casaco com ele, procurando achar os irmãos dele para dar relatório ao pai. José está a andar na distância com aquela roupa bonita. Então os outros irmãos, eu estou a ver homem com roupa bonita que está a brilhar na distância. É o nosso irmão José, aquele que pensa que ele é sempre melhor, superior aos outros. Eles venderam José. Inveja. O mesmo, este Daniel, ele tem grande posição, mas eu quero também. Foi opinião, ou vou dizer palavra, motivo deles. Vamos ler Atos capítulo 13. Isso é Paulo, Atos capítulo 13 e 45. Paulo pregou a verdade e Deus estava a operar. Vou dizer, Deus deu ao Paulo entendimento superior na Bíblia. Então, mas a pregação do cruz, mas o homem queria confiar no homem, vamos ter circuncidado, vamos guardar a lei mosaica, os 10 mandamentos, sim. Mas quando Paulo entrou com a verdade, mas ele está a falar contra a circuncisão. O que ele quer dizer a nós, filhos de Jacó e de Isaac e de Abraão, com o templo, com a lei mosaica, com a aliança do Velho Testamento? O que ele quer dizer contra nós? Eles pensavam que somos superiores. É como o muçulmano hoje também. Arrogância. Pensando, sou melhor. Ninguém é melhor. Jesus é melhor. Somente ele. Mas eles queriam guardar a lei. E quando Paulo entrou com entendimento superior, acreditando toda a palavra escrita na lei e nos profetas, sim, Atos 14, ele foi chamado herege, homem de seita, sim, mas ele teve entendimento superior. Cuidado, Vamos ler Atos capítulo 13 e versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão respondendo à palavra de Paulo, a pregação de Paulo, encheram-se de inveja e blasfemando contra diziam o que Paulo falava. Está a ver? Paulo falou a verdade, mas por resultado de inveja, eles queriam acusar Paulo. Inveja. O mesmo aconteceu com Jesus.
Vamos ler Mateus 27. Mateus 27, e vou ler versículo 18, 17 e 18. Jesus foi entregado para ser crucificado. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barabás ou Jesus chamado Cristo? Porque, 18, Pilato, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos sabia isto. Vou dizer, há muitas lutas dentro da igreja, resultado de inveja, e o mundo está a olhar, pensando, mas por que aquela igreja sempre está a lutar? Eles não sabem? Eu tenho amor com a minha vizinha melhor do que aquele amor dentro da igreja, e eles são os que devem demonstrar amor para mim. Acontece como isto. Sim, a vizinha, vamos partilhar, e nessa acender fogo. Por dar-me peguei fogo para fazer isto. Vamos partilhar. Eu sei, não é sempre como isto, mas muitas vezes vizinhas demonstram amor melhor do que a igreja. Não deve ser como isto. Cristo morreu por nós. Ele quer nos aprender cooperação em Cristo. Sim, não querendo exaltar a minha posição, mas Cristo, se você, eu escrevi uma coisa, vou ler, se você tentar viver para Deus, algum terá inveja de vós. Mas Daniel era um tipo de Cristo neste aspecto, não havia ocasião ou falha encontrada nele. O mesmo foi dito de Jesus. Vamos ler João 18. Hein? Livro de João, capítulo 18. Vou ler versículo 38. Pilato, novamente, falando. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Falando com Jesus. E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Inocente. Não somente isto. Capítulo 19, versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Versículo 6 também, terceira vez, Pilato dando testemunho à inocência de Jesus. Vendo-o, pois, os príncipes dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos, tomai-o, vós, e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Ele não achou crime. Ele disse, não, este homem, ele é inocente. Mas, também, não somente ele, Mateus 27, novamente, a esposa de Pilatos, isso é boa sermão, boa pregação. Mateus capítulo 27, vou ler versículo 19. A Bíblia diz, estando ele assentado no tribunal, sua mulher, Deus estava a dar graça, a oportunidade a Pilato. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofre por causa dele. Ele teve sonho, não, ele é inocente. Mas por que aconteceu aquele sonho, Marco? Mas Deus está a dar a oportunidade a Pilatos para arrepender. Mas não somente ele, Herodes também. Lucas 23. Lucas capítulo 23, e vou ler versículo 14 e 15. A Bíblia diz, disse-lhes, haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa
das de que o acusais. Acho neste homem. Mas versículo 15, do respeito de Herodes, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remete, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Então eles já concordaram, mas não somente estes, mas o ladrão na cruz. Mas graças a Deus, com este reconhecimento, ele procurar ser reconciliado com Deus. Ele foi salvo na cruz. A vida dele, ele foi criminoso. Mas na morte, ele aceitou Cristo. Mas este Lucas, capítulo 23, versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele foi culpado. Mas este nenhum mal fez. Falando do respeito de Jesus. Nenhum mal fez. Este mesmo capítulo. Mas Lucas 23, versículo 47. Este centurião. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Está a ver? Muitos testemunhas. Mas não somente ele. Vamos ler Mateus 27 novamente. Deus está a dar-nos testemunhas. Mateus 27 e versículo 4. Dizendo, pequei. Quem está a falar? Judas Iscariotes. Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Ele confessou, mas ele disse, traindo o sangue inocente. Judas Iscariotes reconhecia a inocência de Jesus. Mas ele queria dinheiro, Homens pecam querendo dinheiro. É muito triste. Deus quer operar. Não somente, mas vamos ler Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, vou ler versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, mas eu não quero ficar sozinho, não concordando com Pedro. Eu vou dizer também, amém. Jesus, ele foi inocente. Não houve culpa nele. Então, eu sei, todos nós somos pecadores, ninguém é perfeito, somente Jesus. Mas, do outro aspecto, como é a qualidade da tua vida? Alguém está a olhar a tua vida vendo Cristo em ti? Isso é o que Deus quer de nós. Então, devemos procurar ser fiel como Jesus. Vamos voltar. Daniel, capítulo 6. E vou ler versículo 4 novamente. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel com inveja, mas não podiam achar ocasião ou culpa algum, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. É o nosso tópico, mas, novamente, Jesus não teve nada. Eu vou mostrar também versículos para confirmar isto. Aqueles que querem dizer Jesus foi um bom homem, bom profeta, ele não mentiu, ele não pecou. Mas por dizer isto, está a dizer, ele foi Deus manifestado em carne. Está a reconhecer isto, Porque ele reivindicou ser Deus manifestado em carne. Ele disse o mesmo. João capítulo 3 a 10, pode ler 30 a 32. João capítulo 5, versículo 18. Os judeus entenderam isto naquela altura. Quem não entende isto é esses outros com corações duros de hoje, que quer dizer, mas não é segundo o ensinamento do nosso grupo. Acontece. Mas a Bíblia fala sobre a inocência de Jesus, a perfeição dele. Hebreus capítulo 3, versículo 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Mas está a falar
sendo fiel ao que o constituiu. Falando do respeito de Jesus, ele foi fiel. Mas é mais claro, Hebreus capítulo 4, vamos começar com o versículo 14. A Bíblia diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, sem pecado. Está a ver? Inocente, sem pecado. Guarda este versículo. Vai ajudar-te quando está a evangelizar outro. Um dos meus favoritos, 2 Coríntios, capítulo 5. E vou ler versículo 21. A Bíblia diz: aquele, Jesus, que não conheceu pecado, está a ver? Não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Perfeição dele. Justiça de Deus é a obra perfeita. Do respeito da obra de Jesus aqui na terra, obra de Jesus como homem também. Mas Deus sempre é justo, mas Jesus também como homem. Então eu sou feito justiça de Deus, mas nele, por mim entrar ele, que acontece com salvação. Eu sou batizado neste corpo espiritual, formando um corpo da igreja. Então, do respeito de salvação, eu sou inocente e não é segundo a minha obra. Eu sei, galardão, herança é ligado com obra, mas não herança da vida eterna, mas outra herança, sim, ligado com obras fiéis do crente, mas o crente não vai perder a salvação dele, porque temos a perfeição de Jesus, por estando nele, na família dele. Então, é o que Deus requer de nós. Vamos voltar. Daniel capítulo 6 e versículo 5. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a estarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles disseram: mas não vai achar nada senão estar desobediência segundo a lei. Eles queriam saber a lei mosaica para criar uma armadilha de Daniel, porque eles reconheciam, mas ele sempre vai obedecer. O que aconteceu com Daniel? Eles reconheciam o hábito dele de oração. Ele orou 3 vezes cada dia. Então, eles vão fazer armadilha para ele não, para a pessoa ser desobediente que faz uma petição ao outro, não de este Dário. Está a ver? E eles sabiam, mas Daniel, ele vai orar, ele vai fazer petições a Deus verdadeiro, então ele vai desobedecer a nossa lei. É a armadilha, mas simplesmente vou ler uma coisa de regra que ele escreveu, Jeff Williams, o autor. Os fariseus, mas vou ler a minha nota também, queriam usar as escrituras, não acreditando nelas. Usam não para dar a vida, mas para culpar outro. Regra está a dizer isto. Os fariseus sempre atacaram a Cristo com perguntas sobre a lei. Cuidado com aqueles que sempre estão a estorvar conversas religiosas em torno da lei do Velho Testamento para provar os seus pontos. Esta armadilha infrutífera, vou dizer, sem fruto, não vai produzir o fruto do Espírito Santo, não vai assistir-te a alcançar outros para Cristo. Amor, vou dizer. Esta armadilha infrutífera é especialmente verdade de várias seitas tais como os adventistas do 7º dia, que têm reputação de andar com
nariz alta, andando na soberba delas. Então, mas vamos ler Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, e vou ler versículo 9, mas a Bíblia diz: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Mas como é que esta lei é inútil e vã? Vaidade, vou dizer. Desta maneira, homem quer tentar justificar ele próprio, mas com outros, dizendo somos superiores porque está a seguir esta regra. E eu já ouvi muitas vezes estes adventistas dizendo, mas nós guardamos melhor moralidade do que as igrejas. E vou dizer, eles têm razão. É triste. Mas, porque muitos crentes, eles querem tomar banho na graça de Deus, não pensando sobre a culpa deles. Graça, amor, esquecendo a ira de Deus. E vou dizer, por guardar moralidade, muitas vezes adventistas têm reputação melhor do que igrejas, mas não estou a dizer que ele está a agradar Deus melhor, porque ele está a usar aquela obediência para sentir-se superiores. Isso não é de Deus. Mas Deus quer crentes fiéis que reconheçam mais. Eu não sou nada, mas por ser comprado de Jesus, a morte dele na cruz, mas eu vou viver uma vida fiel. Isso é o que Deus quer de nós. Está a ver? Então, cuidado com isto, porque é muito errado tomar roupa. O meu veste deve ser Jesus com graça, mas eu não devo vestir-me com roupa da lei. Sou circuncidado. Estou a guardar. Sacramento não é da lei, mas é regra, como a lei, regra desenvolvida de homem, criado de homem. Vou guardar o dia de sábado. Outra regra como isto. Isso não é de Deus. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3 também. É a mesma ideia. Mas, desculpa. 2 Timóteo 3, versículo 7, vou dizer. Que aprendam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, mas não chegando ao conhecimento da verdade, porque elas pensam que, mas eu sou salvo por obedecer. E isso não é o que Deus quer nos saber, porque nós não somos justificados pelas obras da lei. Eu sei, crente pode perder galardão, pode perder a herança dele, mas crente não vai perder a salvação dele. O crente que já nasceu de novo está no corpo de Cristo. Ele é uma parte da igreja, mas não perfeito. Desta forma, é necessário reconhecer a obediência à lei. Eu posso sempre procurar a lei, para conseguir uma vida melhor, mas isso não é a maneira da salvação. Eles querem criar várias coisas, mas a maneira, a tradição de homem para tentar justificar ele próprio como Caim, é como Caim. Há várias maneiras de hoje. Há um caminho que ao homem parece bom, mas o fim delas são os caminhos da morte. Então, vai achar o caminho verdadeiro, que é Cristo? Vai confiar nele só? Ou vai tentar também criar outro caminho para no fim dizer mais eu sou crente, mas vou ajudar Deus pela minha obediência, que não é obediência verdadeira, é falso.
Salvação é um dom gratuito. Recebemos este dom por confiar em Cristo. Vou dizer, somos guardados pela graça dele também. Não estou a negar a importância da obra de homem, mas eu sou guardado pela graça. Amém. Então, simplesmente vou deixar-te com estes assuntos. Já entramos um pouco com esta ideia, nesta passagem, esta inveja contra o homem fiel. Eu vou encorajar-te para ser fiel, não para ser perseguido, mas porque ser fiel é o que Deus quer de nós. Mas por ter fiel, perseguições vão seguir. E vamos entrar falando mais sobre estas perseguições na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.